Olá, eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos fazer um estudo aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade. É esse livro aqui. Claro que tem outras capas, outras versões, esse aqui é muito antigo. Então nós vamos trabalhar em cima desse livro, capítulo 1. Esse livro aí faz parte daquela coleção da vida do mundo, a vida no mundo espiritual, de André Luiz, que é composta lá daqueles 13 livros. Esse Nos Domínios da Mediunidade é o 8º livro. A gente pretende fazer um capítulo, um vídeo por capítulo. Então são mais ou menos, acho que são 30 capítulos, mais a introdução, 31 vídeos. A gente já tem um vídeo, vai ser o segundo vídeo sobre esse assunto, Então o nome do capítulo é Estudando a Mediunidade. Então eu fiz um resumo. A gente sempre recomenda que vocês estudem um livro, é melhor. Aqui eu vou estar trabalhando em cima do resumo. É melhor estudar o livro, Então, capítulo 1, Estudando a Mediunidade. Então são mais ou menos assim, 8 páginas sobre esse tipo de assunto, Vamos fazer uma reestruturação aqui. Então vamos lá. Assistente Aulos, A mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sobre a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. A pedido de Clarencio, para o orientador, a pedido do Clarencio, para dar uma espécie de curso rápido de ciências mediúnicas. Então, vamos já pensar por aqui, um pouquinho, já vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro que a questão da mediunidade, ela sempre existiu, Sempre existiu. Em todas as épocas da humanidade, existe, o plano espiritual conversando com o plano físico, E existe também os médiuns que são os intermediários desse tipo de conversa, vamos falar assim, Então, isso é um problema, não é um problema, é uma realidade que sempre existiu em todas as épocas da humanidade, em todos os países, todas as religiões, classes sociais, mediunidade sempre teve. Hoje em dia é um pouco mais estudada, do que antigamente. Antigamente ela era restrita assim, àqueles pequenos grupos que entravam aqueles templos, ficavam lá 30, 40 anos estudando sobre mediunidade, coisas espirituais, que tinham um determinado conhecimento que passava para o povão, mas tinha um outro conhecimento que era somente para os iniciados, para aqueles que se dedicavam realmente ao estudo. E quando fala aqui que aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, aqui a gente pode até entender um pouco que a transição planetária funcionando, que ela já está funcionando, já está acontecendo. Não é assim um estalar de dedos, isso aí normalmente são períodos, décadas, trabalhando nesse sentido. Onde nessa transição planetária, passando de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração, está sendo feito assim, até o planeta Terra está melhorando a vibração, Aqueles que não querem melhorar a vibração, que insistem em ficar nas coisas negativas, provocando maldade, desequilíbrio, fazendo sofrer os outros também, esses aí vão sendo recolhidos, encaminhados, formando assim, como se fossem grupos de acordo com as suas características, e de acordo com essas características são encaminhados para outros mundos mais atrasados que a Terra, mas que esse pessoal daqui que está indo vai acabar ajudando o outro planeta também na evolução. É como aconteceu os exilados de Capela quando vieram para cá. A gente ainda estava muito primitivo, eles já tinham muito conhecimento, a parte moral que era pequena, e esse conhecimento que eles trouxeram para cá acabaram ajudando na evolução do nosso planeta Terra. Então isso vai funcionar também agora, que já está funcionando. Ele sai daqui porque chegou num ponto que essa maldade já não vai poder ficar aqui mais, então vai sendo recolhido
e encaminhado para outros mundos. Então ajuda aqui o planeta Terra, porque essa energia negativa está saindo do planeta Terra, quer dizer, vai ser mais fácil até do planeta evoluir, né? E consequentemente também acaba que está vindo alguns espíritos mais evoluídos para ajudar nesse processo de transição, e acaba ajudando o outro planeta também, que apesar que o pessoal que está saindo daqui indo para lá, a parte moral é menos desenvolvida, mas a parte intelectual, científica, eles já estão muito mais adiantados do que muita gente. Então acaba que auxilia lá, auxilia nós e auxilia o outro planeta para onde eles estão indo. Então isso já está acontecendo. Outra coisa que a gente pode destacar aqui é que o orientador, né, esse Aulus, a pedido do Clarencio, ele vai dar um curso rápido de ciências mediúnicas. Curso. Quer dizer, é bom a gente entender que no plano espiritual também existem cursos, treinamento, estágio, né? Isso existe. Essa equipe que está sendo montada aqui nesse livro, nos domínios da mediunidade, que vai ser o Aulus, o coordenador da equipe, Hilário e André Luiz, né? Um grupinho de 3. Engraçado, semelhante aí àquele livro Libertação, que também é um grupo de 3, né? Gúbio, Eloy e André Luiz. Agora nos domínios da mediunidade, Aulus, Hilário e André Luiz, grupo de 3. Então os grupos não são muito grandes assim, né? Nesse caso aqui que o André Luiz está participando aqui. Então tá. Então esse Aulus, era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, com carinho de médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a públicos pelo famoso magnetizador. Reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Carragnet e Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isto há mais de 30 anos. Então, eles fizeram aqui um pequeno resuminho, a bibliografia aqui desse Aulus, para demonstrar, né, mostrar o conhecimento, a capacidade dele como instrutor. Desde 1779, conhecera Mesmer, que era um grande magnetizador, né? É só dar uma procurada aí na internet, vai achar vários, até filmes sobre esse Mesmer, comentando lá como é que ele ia descobrindo, ele tratava usando o magnetismo. Além do próprio Allan Kardec, né, esses outros personagens que foram citados aqui. Então ele está, Aulus, o instrutor Aulus, está envolvido na questão da mediunidade há várias décadas. Só na questão da espiritualização do Brasil, tem mais de 30 anos que ele está, isso quando o livro foi escrito, né? Tem mais de 30 anos que está trabalhando na questão da espiritualização do Brasil, auxiliando na questão da divulgação do espiritismo, né? da doutrina espírita. Quer dizer, alguém que já tem muito conhecimento em cima desse tipo de assunto, para poder, inclusive, ser o coordenador dessa equipe, né, que foi montada para auxiliar, para treinar as pessoas, para fazer tipo um estágio, né? Não basta você ter a teoria, você tem que saber fazer o negócio. Para saber fazer o negócio, você tem que participar de estágio mesmo, treinamento. Você começa ali sem saber nada, é que nem, vamos pensar aqui, é que nem uma pessoa que vai trabalhar como doutrinador, né? Dialogador, coordenador de atividades mediúnicas, qualquer que seja o nome que a pessoa queira dar, mas com essa responsabilidade de estar dialogando, conversando com os espíritos, além da teoria, ele tem que ter a parte prática, né? E essa parte prática se adquire participando dos trabalhos e
observando como é que os outros doutrinadores fazem, vai aprendendo, vai testando, né? Para até pegar o jeito. Quer dizer, é como se fosse um estágio isso aí. Bom, é um estágio. Convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequenos grupos de aprendizes encarnados e desencarnados. Vasto recinto no Ministério das Comunicações, né? Foram apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros, né? A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Vamos falar um pouco disso aqui, né? Então eles foram participar de uma palestra, um seminário sobre mediunidade. Quem ia fazer a palestra, ia falar um pouco, era aquele instrutor Albério, né? No próprio Ministério das Comunicações. Então, quando fala em ministério, a gente lembra da cidade do Nosso Lar, que era formado por vários ministérios. Um deles era o Ministério das Comunicações, para a gente observar a importância que eles dão a esse tipo de coisa, como se fosse aqui na nossa realidade, né? Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência e Tecnologia e por aí afora. A gente não tem essa divisão assim na parte administrativa. O lado espiritual também, dependendo da cidade, varia de acordo com a cidade, né? Cada cidade tem autonomia, cada cidade espiritual tem autonomia necessária para fazer as divisões que eles consideram melhor. No caso da cidade do Nosso Lar, eram em ministérios, né? Então, nesse ministério, em determinado lugar lá, ia acontecer essa palestra dada por esse instrutor Albério. Um outro detalhe que a gente chama atenção é que o grupo de aprendizes encarnados e desencarnados. Então, além dos desencarnados que estavam lá, eles ainda recrutavam desencarnados no planetinha Terra aqui entre nós. O pessoal ia dormir, né, e desdobrava eles e levava eles para participar desses treinamentos. Então, os treinamentos, os cursos acontecem inclusive quando a gente está dormindo, viu? A vida continua. A vida é eterna. Você está aqui no corpo físico, é como se fosse também um estágio, né? Para você aprender, demonstrar que você já aprendeu certas lições aí. Bom, tomamos lugar, né, entre as dezenas de companheiros, então vai começar a palestra lá. E aí eu começo a falar, né, da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica. Tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidas no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana. Então vamos observar aqui. Primeiro, esse esquema aqui, né? A estrutura. Vamos pensar aqui no sistema solar, por exemplo. Tem lá o Sol e tem os planetas que giram em torno dos próprios planetas tem os satélites naturais, como a Lua, por exemplo, né? É um sistema funcionando ali. Se a gente for imaginar também a questão dos átomos, tem o núcleo, né? Próton, nêutron e tal, e tem os elétrons girando em torno também. Então, semelhante ao sistema solar, é o sistema do átomo. E se a gente ainda for pensar, né, vamos imaginar a questão da própria família. Tem o núcleo, né, os pais, e começa depois a girar em torno, como se fossem os elétrons, como se fossem os planetas, os próprios filhos, que estão ali também. Então, essa estrutura, ela vai se repetindo, de acordo com, tanto do macro quanto do micro, né, até em questão de relacionamento também, esse negócio funciona. Bom, em toda a nossa individualidade, o ambiente psíquico que nos é particular. A gente gera energia, né? Essa energia vai criando em torno de mim, em torno da pessoa, a sua aura, né? Seu ambiente
psíquico particular aqui, né? Aí, inclusive, assim, essa ambiente psíquico, ele funciona individualmente, funciona também para a família, né? Que aí é a somatória dos ambientes individuais de cada um, funciona para a própria empresa, para o próprio centro espírita, igreja, né? Que é a somatória de quem está participando lá, cria-se essa verdadeira egrégora, né? De energias ali, que representa a somatória de quem está participando. Isso vai se estendendo para a cidade, para o estado, para o país, para o planeta. Então existe uma atmosfera psíquica até para o nosso, em torno do nosso planeta, que representa a somatória da evolução, da energia de quem está por aqui, de quem faz parte dele, né? Então, cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hábito mental na esfera da criatura que se emana. Então, é o mesmo processo que funciona para o nosso planeta de uma forma geral, funciona para o planeta de uma forma geral, funciona para o indivíduo, para o centro espírita, para a igreja, é o mesmo esquema, vai formando aquela uma espécie de aura, né, energética em torno, somando todos os que participam ali daquele grupo. Aí prosseguindo, né, cada planeta revoluciona na órbita que ele é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina, constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre, que é o nosso planeta, né? Cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. A maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciado pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros. Então, vamos pensar aqui também, ó. Cada planeta revoluciona na órbita que é assinalada pelas leis do equilíbrio. Cada planeta. A gente também pode ser considerado, vamos estender esse conceito, cada um de nós é como se fosse um planetinha também, né? E existem aquelas leis normais, naturais para todos os planetas, todos os seres. Você passa lá um momento de fecundação, nascimento, com o tempo vai crescendo, vai sendo derramado dentro do corpinho do neném lá os hormônios necessários para provocar o crescimento, o desenvolvimento, infância, adolescência, adulto, né, até a velhice. Então são processos, são leis naturais que se repetem em todos os seres. Mas tem aquelas leis particulares também, que é em cima do conhecimento, do know-how, da experiência, em cima da lei de causa e efeito, né, ação e reação ali e tal, que aí pode variar um pouquinho de um ser para o outro, varia de um ser para o outro. O que para um é certo, às vezes para o outro é muito errado, para o outro é muito certo. Então isso modifica um pouquinho. Então cada planeta está na sua órbita. E cada consciência, cada um de nós também, é como se a gente tivesse uma própria órbita. É como se a gente tivesse pessoas ao nosso lado, do mesmo jeito que tem planetas, estrelas, uma influencia na outra com questão de gravidade, magnetismo. As pessoas também têm outras pessoas em torno da gente que vai nos influenciando e assim, de certa forma, nosso relacionamento, nosso tipo de vida vai estar meio que subordinado a esse tipo de influência também das pessoas, né? Cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal. Então aqui a gente pode até estender em relação à questão dos extraterrestres, né? Em situação assim que existem várias espécies no nosso planeta, inclusive várias espécies já atuando, trabalhando no nosso planeta. A maneira dos mundos que se deslocam no espaço é influenciada pelos astros que os cercam. Agimos e reagimos. Então, do mesmo jeito que esses planetas, as luas, os sóis vão reagindo com relação a outros sistemas solares, né, dentro da mesma galáxia,
nós também vamos reagindo com relação à energia de uma pessoa, de outra pessoa, dos pais, dos filhos, dos irmãos, amigos, parente, inimigo. Isso tudo faz parte ali do nosso sistema solar ali, né? Entre aspas, né? Nosso sistema solar. Nossa mente gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. Todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, na frequência que lhes é própria. Não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, em cuja posição mediúnica a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então vamos tentar digerir aqui. Todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico, que lhe é peculiar, na frequência que lhes é própria. Então a gente produz energia, a gente produz pensamentos, a gente atrai outros que têm a mesma sintonia, a gente repele também. Então tem todo esse magnetismo funcionando aí. E acaba que cada indivíduo vai criando a sua frequência, que é particular, a sua vibração, né? A vibração pode ser negativa ou pode ser mais positiva. Lembrando que a gente atrai o que tiver na nossa vibração. Então, se eu faço bem, penso, falo, sinto, trabalho no bem ali, eu vou atrair para o meu lado espíritos de luz que vão acabar espantando as trevas que estão perto de mim, em mim até, né? Vão acabar espantando as trevas. Se pelo contrário eu trabalho, falo, faço coisas negativas, eu atraio espíritos negativos para o meu lado e vão acabar dificultando o trabalho da luz com relação à minha pessoa, né? Então, é responsabilidade minha desenvolver essa situação. Todos nós temos aquele lado negro e lado positivo dentro de nós mesmos, lado positivo das sombras ou da luz, né? Qual lado que vai vencer aí? Vai depender daquele lado que você alimentar mais com as suas tendências, né? Com a sua energia, com a sua disposição. Então, o lado que você alimentar mais vai sobressair. Se você alimentar as coisas negativas, é esse lado que vai sobressair. Se você alimentar com coisas positivas, é esse lado também que vai sobressair aí. Então, o psiquismo dinâmico, a frequência que lhes é própria, cada um tem essa frequência, que é responsável, assim, em cima dos seus atos, pensamentos, emoções, tal, produz uma frequência. Então, a responsabilidade é do indivíduo, né? Um outro detalhe, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Não podemos perder de vista o mundo mental do agente, né, individual, e do recipiente, que é como se fosse um ambiente, né? Pode ser a casa da pessoa, a família, o centro, chegando até a nível de planeta. Então, por exemplo, a gente está num planeta de expiação e provas. Então, é uma coisa assim difícil você ficar esperando ser feliz 100% nesse planeta de expiação e provas, que isso não vai acontecer aqui, porque é um planeta onde o sofrimento ainda é mais presente devido às nossas ações, né? Ao nosso plantio. A colheita é o sofrimento, mas é devido ao nosso plantio. Então, à medida que a gente for melhorando esse plantio aí, o sofrimento vai diminuindo, né? Planeta de regeneração, que a gente já está caminhando para isso. Claro que vai levar ainda algumas décadas até dar uma melhorada, mas nós já estamos caminhando para isso. Então a gente não deve perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Individual, mundo mental individual e o mundo mental do ambiente. Então, até por isso a gente tem que escolher melhor os ambientes. Tem ambientes que são nocivos para a nossa saúde. Então você evita. Aquele lugar está te prejudicando. Então você evita, né? A inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive.
a inteligência receptiva. Vamos dar um exemplo, é como se fosse um médium. Um médium. Ele está sujeito às possibilidades de coloração dos pensamentos em que vive. Então, a consequência ali, né, a questão da mediunidade dele, vai estar trabalhando de acordo com a vibração dele. Né? Que é outra questão, inteligência emissora. Já submetida aos limites das interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Vamos pensar como se fosse o próprio espírito, encarnado ou desencarnado. Vamos pensar o desencarnado aqui. Na hora que ele transmite alguma mensagem, vai estar submetido aos limites e interpretações dos seus pensamentos, que é capaz de produzir. Né? E a gente sabe que Kardec coloca lá, acho que é no Livro dos Espíritos, pergunta 100, parece, escala espírita, né? A escala espírita. Então a gente sabe que não são todos os espíritos que são 100%, não são mesmo, ainda mais no planeta de expiação e provas, o que existe por aqui são os espíritos atrasados, né? A verdade é essa, espírito atrasado. E como planta coisas negativas, colhe coisas negativas, sofrimento. Que a gente pode passar a observar o sofrimento também como sendo assim, uma verdadeira ferramenta da espiritualidade para nos impulsionar. Não é a pior coisa do mundo, hein, gente? É para nos impulsionar. Né? Se a gente ficar tudo bem, tudo tranquilo, a gente não vai sair do lugar. Aí vem o cutucão, o sofrimento, a dor, aí você vai trabalhar para resolver aquela questão, utilizar os talentos que todos nós temos para resolver essas questões. É como se tivesse um espinho no pé, está te perturbando, está te incomodando, você vai usar de todos os recursos para você tirar aquele espinho do pé. Se você não conseguir, você vai atrás de alguém, você vai atrás de alguma organização para tirar, porque o negócio está te incomodando. Então é a dor, o sofrimento, um dos objetivos é esse, é nos empurrar para frente mesmo, empurrar para frente. Aí vamos um outro trechinho aqui. Um hotentote é como se fosse um índio, né? Um hotentote desencarnado, em se comunicando com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além de assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo das experiências, as experiências primitivistas. Vamos por partes aqui, né? Então vamos olhar isso aqui. Quer dizer, alguém numa situação dessa, tipo um índio, mais primitivo, não vou nem assim, porque existem espíritos que assumem a forma de índio, mas é um ser esclarecido, é um ser evoluído, um ser de luz até. Né? Não é essa situação, aqui é como se fosse um ser mais simplesinho, de conhecimento mesmo, um índio bem que mora lá, assim, enquanto vivo, morava numa floresta, no meio do mato, vivia de caça, pesca, coleta. Então, esse ser desencarnado, em se comunicando com o sábio, o que ele vai poder, como ele vai estar muito ainda apegado às coisas materiais, o que ele vai poder oferecer de notícias, né? Ele vai poder falar das coisas que ele conhece, é isso que ele vai falar, né? E um sábio, sem um indumentário carnal, entrando em relação com o hotentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encrava os interesses mentais, como seja o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Então, de certa forma, a mesma dificuldade que um hotentote teria em se comunicar com um sábio, né? Porque ele vai falar daquilo que ele conhece. É a mesma dificuldade que um sábio teria para se comunicar com um hotentote, um índio no meio do mato lá. Né? O sábio teria também uma certa dificuldade, porque ele teria que falar para o índio, para esse hotentote, coisas bem simplesinhas ali, de acordo com o tipo de vida que ele leva, para poder ter algum proveito aí. Né? Por isso mesmo, o hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio. E o sábio, a seu turno, não se demoraria com o hotentote. Por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, em nos compreendendo, permutam conosco os valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocado entre companheiros da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos.
mediunidade e sintonia. E isso tem tudo a ver, esse relacionamento aí, né? De acordo com a sua sintonia, você vai atrair os espíritos, até para se comunicar através de você também. Então, atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos, que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem. Cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Está vendo a situação aqui? Inclusive na própria mediunidade, né? Tem essa questão de afinidade. Então, o médium tem que lembrar sempre daquele amai-vos e instruí-vos, que é uma diretriz que está no Evangelho, que indica assim, amai-vos, né? Esse amai-vos é trabalhar no bem, faça o bem, desenvolva suas virtudes, e o instruí-vos, que é estudar, fazer curso, seminário, estágio, tentar melhorar o seu lado intelectual, para que aqueles espíritos mais evoluídos que quiserem comunicar com você, vai ter de onde buscar as informações para poder exemplificar para os outros também, né? Agora, se você não se preocupa nada com isso, os espíritos que vão se comunicar com você também não vão se preocupar muito com isso. É uma questão de sintonia, a gente vai atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Que cada um de nós somente pode dar o que tem. Então a gente vai trabalhar em cima para adquirir o conhecimento, né? E cada um recebe de acordo com aquilo que dá. A lei de ação e reação funcionando aqui. A questão da responsabilidade, a questão da consequência. Você planta, você colhe. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher, né? Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das estrelas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor que supervisionam nossas experiências. Refletimos as imagens que nos cercam. Não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Então vamos pensar aqui, como é que você vai conseguir falar uma coisa assim, bonita, elevada, auxiliar o próximo, se você não tem esse negócio dentro de você? Então o amai-vos, instruí-vos, orar e vigiar, é para isso, é para você ir adquirindo esse conhecimento, essa formação cultural, formação em termos de amor, de respeito, de equilíbrio, e à medida que você vai melhorando, adquirindo essas qualidades, você passa a transmitir isso também para os outros, né? Se você não se preocupa muito com isso, você vai transmitir para os outros aquilo que você for adquirindo. De qualquer jeito, é isso que vai acontecer. Nós vamos transmitir aquilo que nós temos, né? Então, que trabalhemos, nos esforcemos para poder adquirir as coisas em termos de conhecimento, de respeito, de trabalho, de amor, né? Resignação, harmonia, esse tipo de coisa. E à medida que a gente vai se harmonizando, a gente vai conseguindo passar isso para quem estiver perto da gente. A gente vai refletir as imagens que nos cercam. Se a gente está desequilibrado, é essa imagem que a gente passa também, né? Não podemos fugir do imperativo da atração. Somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Você vai ter que amar-vos, instruir, você tem que ir adquirindo essas qualidades para você poder auxiliar de forma mais tranquila, mais equilibrada. Cada criatura vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Cada um segundo as suas obras. Você vai construindo tijolinho por tijolinho o seu inferno ou o seu céu, e isso aqui já não é na vida espiritual não, isso aqui já é aqui já. Depende do seu trabalho, da sua energia, da sua disposição. É claro que também está vinculado aí em cima da lei de ação e reação, né? Aquilo que você plantou é aquilo que você vai colhendo por aqui, né? Cada um então constrói esse céu ou esse inferno individual. Até antes da nossa reencarnação ocorre aí todo um processo de análise em cima do nosso corpo astral, definindo as melhores condições da nossa reencarnação. Então, essas condições, essas características, eles constroem uma espécie de chiqueirinho pedagógico que o nosso livre-arbítrio vai acontecer dentro desse chiqueirinho pedagógico. A gente vai ficar dentro daquele espaço ali, daquele campo que
que nós construímos com as nossas ações em vidas anteriores, né? Então o livre-arbítrio ele é relativo, ele não é absoluto. Você não pode fazer o que você quiser da vida, você vai poder fazer o que quiser da vida dentro daquele chiqueirinho pedagógico que foi construído em cima das suas ações de vidas anteriores. Então cada criatura vive no céu ou no inferno que edificou para si mesmo. Quer dizer, se você não está gostando do que está oferecendo, mude o que está oferecendo, né? Se você não está gostando do que está recebendo, mude o que está oferecendo, para modificar isso aí. Então, vemos a mediunidade em todos os tempos, em todos os lugares da massa humana. Saibamos assim cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Cada dia você vai construindo um tijolinho. Se você fizer coisas boas, você está construindo um tijolinho para o seu céu. Se você fizer coisas não tão boas, você está construindo um tijolinho para o seu inferno. É consequência. Não adianta achar que você vai fazer um negócio e vai ficar escondidinho, que ninguém vai ver. Isso não existe. Não existe. É consequência. Você fez, a justiça humana pode até não ver, mas a divina, essa está registrada até no seu corpo astral. Fica gravada as suas ações. Ações positivas, pensamento, de tal maneira até que aquele determinado momento pode ser revisto depois. O que você estava cheirando, sentindo, o próprio ambiente, com muitos detalhes mesmo, você pode rever isso aí, porque está gravado no seu corpo astral. Não fica assim escondidinho, não. Então, médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica é peculiar a todos os seres. Essa força psíquica, né, a energia mental que a gente tem energia. Vós sois deuses, né, podeis fazer o que eu faço e muito mais, falava Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a nossa educação muitas vezes vai colhendo, tolhendo, né, limitando, quase que achando-se, considerando que a gente não pode fazer nada. A gente pode fazer muita coisa com a nossa força mental, com a nossa energia, né? Você pensa e o negócio vai acontecendo no mundo espiritual, no mundo da quarta dimensão, vai acontecendo lá. Essa própria energia você pode utilizar nos fenômenos mediúnicos, na incorporação. Às vezes incorpora um espírito lá sangrando, sentindo dor, você pode parar o sangramento, você pode diminuir essa dor. Às vezes está faltando uma perna, um braço, com essa energia mental você pode construir aquele braço, reconstruir aquela perna, ainda mais utilizando a energia do grupo, né? Uma pessoa já consegue isso, imagine juntando ali a energia de várias pessoas do mesmo grupo, que tenham o mesmo objetivo, que estejam focalizados com aquela intenção positiva, né? É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. Aquele negócio de reforma íntima, a gente ir se melhorando, é perigoso saber se usar. Como é que vai entregar uma arma carregada para uma criancinha? A criancinha vai matar os outros, disparar, dar tiro, pode acontecer um monte de acidente, porque ele não está preparado, não está maduro o suficiente para estar lidando com aquele tipo de energia, com aquele tipo de situação. É a mesma coisa com relação a nós, né? É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. Então, é uma conquista. À medida que você vai demonstrando que você já está em condições, a própria espiritualidade vai liberando um conhecimento um pouco mais, de acordo com a sua condição espiritual em cima aí, né? O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das vibrações superiores. Então é um trabalho constante, eterno, de melhoria, de evolução, de crescimento, condição de disciplina, de harmonia, de conseguir apaziguar o nosso interior, para que a gente consiga... o espelho, se a gente tiver o espelho sepultado na lama, não reflete o esplendor do sol.
Quer dizer, se a gente estiver envolvido com muita coisa negativa, é difícil, não é? É difícil a gente poder refletir ações positivas. Amor, né? Respeito, é difícil. Então a gente vai se cuidando, limpando, evoluindo. Amai-vos e instruí-vos. Trabalhando nesse sentido aí. Porque também não adianta ter só o conhecimento se a gente não tiver também o amor envolvido na questão. Com esse conhecimento, a gente acaba destruindo, prejudicando os outros. Né? Mas com o amor envolvido nisso, aí a gente vai usar esse conhecimento para crescimento, para auxiliar, para trabalhar no bem, para se transformar num verdadeiro assim, trabalhador da luz, né? Que é o que a espiritualidade anda querendo agora. Ela não quer mais mala para eles ter que carregar. Eles querem parceiro nesse momento de transição planetária. Nesse momento de transição planetária, eles querem mais parceiro para auxiliar nas tarefas que são enormes, que estão por aí. Bom, mediunidade não basta só por si. Quer dizer, só a mediunidade, só a condição de ver os espíritos, de falar, de comunicar e tal, não resolve. Mediunidade é uma ferramenta. Então você tem que saber utilizar essa ferramenta. Né? Você tem que amar-vos e instruir-vos de novo, funcionando aí. Em cima disso, essa ferramenta que é a mediunidade vai ser um instrumento de luz, um instrumento assim, para você se transformar no trabalhador da luz. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, que tipo de onda mental que a gente produz? Você produz, eu produzo. Todos nós produzimos essa onda mental, essa espécie de sintonia que a gente tem de acordo com as nossas ações, pensamentos, sentimentos. A gente produz essa onda mental. E assimilamos para conhecer da qualidade. Então, em cima dessa onda mental, você pode analisar a qualidade do seu trabalho e verificar se você está indo na direção certa ou não e corrigir seus caminhos. Né? Mediunidade é uma coisa muito interessante, cada vez mais desenvolvendo em todas as religiões, em todos os tempos. Bom, ajude a divulgar o nosso canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, aumentando, divulgando o conhecimento espiritual, conhecimento da doutrina espírita, até do próprio espiritualismo de uma forma geral, para que a pessoa tenha essa consciência de que existe consequência das suas ações. Trabalhe no bem, é ser inteligente, trabalhar no bem, porque tem as consequências. A pessoa faz uma coisa negativa, prejudica os outros, acha que vai passar batido, que ninguém vai ver, isso não procede. Não é a realidade. Sabe? Isso não é a realidade. O que você planta, o que você faz, você vai colher aquilo. Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal.